Gênesis capítulo 25, verso 19 ao verso 26. Irmão, siga comigo a leitura, depois, por favor, deixe sua Bíblia aberta, que eu queria transitar um pouco na história desse personagem tão emblemático, que é Jacó. Diz assim o texto, Gênesis 25, a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, que significa vermelho. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Irmãos, esse personagem é um personagem intrigante, fascinante. E é intrigante e fascinante porque ele é um personagem, obrigado meu diácono, emblemático. Jacó, na realidade, é um emblema, um referencial, um paradigma da experiência religiosa. E quando eu digo experiência religiosa, é a genuína experiência com Deus, que transforma o homem. O interessante é que Agostinho, o pai da igreja lá do século V, no seu livro Confissões, ele escreve uma frase muito bonita com respeito à experiência religiosa, a esse encontro do homem com Deus e essa transformação que acontece fruto desse encontro. O livro autobiográfico de Agostinho, ele diz o seguinte: a experiência religiosa é uma experiência de recuperação e não de descobrimento. Olha o que ele diz. Isso é muito bonito, irmãos, porque quando a gente pensa nessa experiência religiosa que o ser humano tem, como uma experiência de recuperação, a gente compreende que é recuperar algo que se perdeu, é recuperar algo que se corrompeu, é trazer de volta não uma outra pessoa, mas a mesma pessoa, sem o fruto, o tacão, o vício e a consequência do pecado. Agostinho compreendeu, irmãos, que a experiência religiosa não é você descobrir algo. A experiência religiosa é você recuperar algo que foi perdido por causa do abandono do homem com Deus, e que agora essa ação soberana de Deus traz ao homem essa capacidade dele recuperar aquilo que ele perdeu. Jacó, irmãos, foi alvo dessas 2 experiências. Jacó viveu aquilo que eu chamo de 2 experiências singulares que fazem parte do processo de transformação do homem, de recuperação daquilo que o homem é, mas que o pecado corrompeu, estragou, enfeiou. E Jacó foi o protagonista dessas 2 grandes experiências que aconteceu comigo, aconteceu com você e pode acontecer com muitos aqui nessa noite. Jacó, irmãos, como eu disse, é um símbolo. Quando nós olhamos para esse personagem enigmático,
A Bíblia diz que o nascimento desse moço já acontece uma coisa interessante. A sua mãe era estéril, o seu pai ora e tem gêmeos no seu ventre. E o interessante é que o primeiro a querer nascer era Esaú, como nasceu. E Jacó não era o primogênito, ele seria o segundo filho. Mas ao nascer, ele pega uma carona. Ele é folgado até nisso. Ele pega uma carona segurando no calcanhar do seu irmão. E quando Esaú vem ao mundo, Jacó vem também junto com ele, aproveitando a carona. E de repente, quando esse menino nasce, os pais que tinham o costume naquele tempo de dar nome aos filhos segundo as circunstâncias do nascimento, ele chamou o primogênito de Esaú, que significa vermelho ou Edom, e deu o nome de Jacó de suplantador, enganador, aquele que gosta de levar vantagem. O interessante, irmãos, que Jacó, ele é um emblema, ele é um paradigma, ele é um referencial do ser humano sem Deus, que gosta sempre de ludibriar, de enganar, de tirar vantagem, de ser alguém que quando olha para o outro pergunta: o que esse outro pode fazer de bom para mim? O que eu posso receber desse outro para enriquecer a minha vida? E de repente, querido, quando você vê a vida de Jacó e olha que ele era o herdeiro da promessa. Quando Jacó nasce, o texto em seguida diz que cresceram os meninos. Esaú era um homem do campo, vigoroso, e seu pai o amava. Mas o texto diz que Jacó era um homem pacato, vivia nas tendas. Em outras palavras, meu pastor, Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era o queridinho do papai. É isso que diz o texto no capítulo 25. A Bíblia diz que Rebeca amava Jacó, porque ele era um homem doméstico, né? Coisa mais de mãe, né? E Esaú, irmãos, era amado pelo seu pai. E a Bíblia diz que chegou um dia, Esaú estava no campo, e ele chega em casa faminto. Isso tudo está no capítulo 25, a partir do verso 27. E de repente Jacó faz um cozinhado de lentilhas. Está vendo, meu pastor? Ele era um moço que gostava de cozinha. E ele faz um cozinhado de lentilhas. E quando Esaú chega em casa, morrendo de fome, esfomeado, ele diz: dai-me de comer. Jacó então vira para ele e fala assim: olha, eu só te dou esse prato se você me vender o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú disse: para que me serve esse direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Jacó então disse: eu só te darei se você vender. E ele então, irmãos, sem pensar duas vezes, por causa de um prazer momentâneo, joga fora a promessa gloriosa. E ele então vende o seu direito a Jacó, come do cozinhado, e aquele que seria o segundo filho, agora seria o primogênito, o herdeiro das promessas. A vida de Jacó, irmãos, ela é cheia de subterfúgios. O texto diz, um pouco mais à frente, lá no capítulo de número 27, que o seu pai, Isaque, já era um homem adentrado em dias, a vista escurecida, e ele então chama o seu filho Esaú. Eu estou no capítulo 27, e ele diz assim: filho, vá ao campo e prepara-me uma caça saborosa, como você sabe que o seu pai gosta, e eu comerei da tua caça e te abençoarei. A Bíblia diz que Rebeca
estava escutando por trás da porta e ouviu o que o seu marido disse para Esaú. O que ela fez? Ela corre em Jacó e diz: meu filho, o seu pai mandou Esaú ir no campo e preparar uma caça, porque o seu pai tem uma bênção gloriosa para esse menino, mas eu não vou permitir isso. Aí o texto diz que Rebeca vai para a cozinha, prepara uma caça, uma carne gostosa, e Jacó então olha para a mãe e diz assim: mas mãe, ele vai descobrir quem eu sou, porque eu sou homem liso, e o meu irmão é peludo. Nós somos diferentes. Quando eu chegar perto dele, ele vai notar, quando ele colocar a mão em mim, ele vai notar que não sou eu. Mas Rebeca, irmãos, muito inteligente, ela arma tudo muito certinho, coloca as roupas de Esaú em Jacó, coloca um pelo no seu braço, prepara uma caça poderosa, e de repente chega diante do pai, e ele sente aquele cheiro, e ele diz assim: olha, vem cá meu filho, para eu tocar em você, para saber quem é você mesmo. O texto diz que quando ele toca em Jacó, ele diz: engraçado, o braço é do meu filho Esaú, mas a voz é do meu filho Jacó. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele comeu da caça, e ele então, terminando, ele dá a sua bênção. Versículo de número 27, do capítulo 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, dizendo, preste atenção nessa bênção: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem. Sê senhor de todos os teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Irmãos, eis a bênção de Deus sobre a vida de quem? De Jacó. Mas se você continuar a leitura, você vai ver que quando o pai mal acabara, está aí no verso 30, do pai comer, quem chega? Quem chega com a comida preparada? Esaú. E quando ele chega com a comida preparada, o pai diz a ele a verdade, falou: meu filho, eu já comi, pensei que eu era você e comi da tua caça, e essa caça agora eu sei que não era tua, era de Jacó, mas aquilo que Deus abençoou está abençoado. Por quê, pastor? Porque naquele tempo, irmãos, a bênção do patriarca era como a bênção do Pai do céu, era como uma lavratura de hoje, de você reconhecer firma no cartório, carimbar e dizer assim: agora isso aqui é um documento legal. A bênção do pai era tido como um material desse. Esaú começa a chorar, e ele fala: pai, o senhor não tem nenhuma bênção para mim? Por favor, come da minha caça e me abençoe. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Isaac chama o seu filho e o abençoa. Olha a bênção que ele deu para ele. Capítulo de número 27, versículo de número 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Ou seja, o outro terá chuva, fartura, mas um menino terá o quê? Aridez e seca, e sem orvalho que cai do céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Veja bem, o primogênito que era para ser, se tornou servo do outro. Quando porém te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Agora preste atenção no verso 41. Passou Esaú a odiar a Jacó,
por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Não existe tragédia mais dolorosa do que tragédia dentro de casa. Um filho matando outro filho, meu pastor, eu não sei se eu suportaria isso. Mas a Bíblia diz que essa foi a reação de Esaú para com Jacó. Olha, o meu pai vai morrer porque está velho. Quando passar o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Mas Rebeca, irmãos, muito esperta. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela chama Jacó e diz assim: meu filho, você não pode ficar aqui. Quando o seu pai morrer, o seu irmão também vai te matar. Aí a minha vida não tem mais sentido. E aí Rebeca vai em Isaac e diz assim: Isaac, Jacó já é homem, ele precisa arrumar uma esposa. E eu não quero que o meu filho se case com uma mulher cananeia, eu quero que ele se case com uma mulher da nossa parentela. Veja como é esperta Rebeca. Então Isaac entende que ele precisa mandar o seu filho para a sua região de origem em Arã. E ele então chama Jacó e diz: meu filho, você precisa ir para os meus parentes, você precisa ir para o irmão da sua mãe, Labão, e de lá tirar uma esposa. Mas no fundo, irmãos, Deus estava preservando a vida desse moço, mas Deus também o estava livrando da morte, e ao mesmo tempo conseguiu uma esposa que a aliança iria continuar. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó então ele arruma tudo e parte, com uma promessa de morte do seu irmão. E ele vai lá para as regiões longínquas de Arã, lá na Mesopotâmia. E lá a Bíblia diz que ele encontra a sua doce esposa, a sua Raquel. Mas o interessante, irmãos, eu cheguei até aqui para mostrar a você o contexto da vida desse rapaz. Por 2 vezes, o suplantador, o enganador, arrumou um subterfúgio, primeiro para conseguir a primogenitura, e depois para conseguir a bênção do seu pai. Veja, querido, que o nome de Jacó não negou o seu caráter. Aquele que engana, aquele que se utiliza das circunstâncias para benefício próprio. E a Bíblia diz, irmãos, que esse moço agora sai para cumprir aquilo que a sua mãe e o seu pai determinaram para ele. Só que nesse intervalo, esse moço tem 2 experiências que fazem o que com ele, meu pastor? Mudam a vida dele. Não é à toa que o povo de Deus é chamado de povo de Israel, por causa da experiência de Jacó. Está vendo, irmãos, por que Jacó é tão emblemático para mim e para você hoje? Porque o apóstolo Paulo diz que a igreja de Jesus é o Israel de Deus. Veja que a influência desse homem e tudo que aconteceu com ele é um reflexo até hoje da obra que Deus opera de transformação na minha vida e na sua, para que nós possamos fazer parte do Israel de Deus. Jacó, irmãos, foi alvo de 2 experiências maravilhosas, singulares, que fazem parte do processo de transformação e de recuperação do ser humano em direção a Cristo. Pastor, quais foram essas 2 experiências vitais, que na realidade é a minha, é a sua, e pode ser a de milhares de pessoas que me ouvem nessa noite? A primeira experiência, irmãos, de Jacó aconteceu em Betel, capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Veja, querido, que quando Jacó sai da sua cidade de Berseba em direção à terra de Arã, ele tem a sua primeira experiência com Deus. Versículo 10: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite.
Já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei. Por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Preste atenção agora. Despertado Jacó do seu sono. Por quê, pastor? Porque ele teve um sonho. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, a primeira experiência de transformação do coração do homem em direção a Deus acontece aqui em Betel. A Bíblia diz que ele coloca como travesseiro uma pedra. Ô cabeça dura esse moço. E o texto diz que ele sonha, e nesse sonho, irmãos, a Bíblia diz que ele viu uma escada. Sonho esquisito. E a Bíblia diz que nessa escada ele viu anjos subindo e descendo sobre essa escada. Agora um detalhe que o original não traduz no texto: essa escada é do céu para a terra. E a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Eu creio, irmãos, que a priori ele não deve ter entendido muito bem. E a Bíblia diz que nesse sonho Deus fala com ele. Pastor, o que Deus fala? Deus novamente referenda, testemunha e testifica a mesma promessa que ele fizera a Abraão, seu avô. A promessa bendita de ser abençoado, a promessa de conquistar uma terra porque ele voltaria, a promessa de que ele nunca seria desamparado, que Deus sempre estaria com ele. E aí a Bíblia diz, irmãos, que no verso 16 ele acorda. O texto diz que despertado Jacó do sono, ele disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Veja, querido, que Jacó, ele tem a sua primeira experiência religiosa, que na realidade é aquela que eu e você também temos quando temos um encontro com Deus. Jacó foi alvo dessa primeira experiência, nos ensinando que o processo de transformação do homem se inicia quando ele toma consciência da realidade de Deus. Veja que Deus, para Jacó até aquele momento, era um ser assim, onde ele não tinha nenhuma experiência com ele. Veja que Jacó não tinha essa consciência de que Deus é real, é presente. Jacó vivia talvez uma fé ancorada, meu pastor, na fé do seu pai, como muitos hoje ainda têm. Jacó nunca tinha tido uma experiência para ele compreender que Deus é real, que Deus não é uma ideia, que Deus não é o homem lá de cima que a Xuxa falava, que Deus não é o grande arquiteto do universo da maçonaria, que Deus não é uma força cósmica, que Deus não é uma intuição que corre nas veias, como dizia o poeta Rilke, que Deus não é uma abstração criada pelo homem. Não, irmãos, até aquele momento talvez Jacó pensasse que Deus era tudo isso, até que ele sonhou e até que ele acordou. Eu sempre digo que a experiência religiosa genuína é uma experiência de acordar do sono. Tem muita gente dormindo por aí.
Tem muita gente, querido, que tem uma ideia abstrata de Deus. Tem muita gente, querido, que diz que crê em Deus, mas o Deus que ele crê não é o Deus da palavra, é o Deus da intuição, é o Deus que ele mesmo quer para ele, é o Deus que serve aos seus próprios projetos e anseios do jeito dele. É aquele ser que de repente não tem poder nenhum, em lugar nenhum, mas serve apenas para me dar um certo conforto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que naquela experiência de fuga, naquela noite, Jacó se deita para dormir, e quando ele se levanta, ele nunca mais é o mesmo. Por quê? Porque quando ele acorda, dos seus lábios ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu é que não sabia. Esse é o estado do homem sem Deus. O Senhor é real, o Senhor é presente, o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, mas somos nós que não enxergamos. Jacó, irmãos, teve a consciência da realidade de Deus. Que Deus, pastor? O Deus que desce. Lembra da escada? O Deus, querido, que fez uma escada do céu para a terra. O Deus que ligou de novo o céu com a terra. O Deus que busca o homem. O Deus que reconcilia o homem consigo mesmo. É claro que Jacó, ele teve uma visão da escada, mas hoje a gente sabe que a visão da escada de Jacó foi uma visão de Cristo. João, no seu evangelho, no capítulo 1, João mostra Jesus conversando com Natanael, Filipe e Natanael. Está lá no capítulo 1, versículo 51 do evangelho de João, depois você vai lá. A Bíblia diz que Jesus viu Natanael debaixo de uma árvore e mandou buscá-lo. E quando Filipe vai e busca Natanael para conversar com Jesus, ele se maravilha, porque Jesus já predisse onde ele estava. Jesus então olha para ele e diz assim: você está maravilhado por causa disso? Você vai se maravilhar mais ainda quando você vier, quando você ver o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Pastor, o que Jesus estava dizendo para Natanael? Sabe aquele sonho que Jacó teve lá atrás, quando ele saía fugido da sua casa por causa do seu caráter desqualificado? Sabe aquele sonho que ele viu daquela escada? E ele ali teve consciência de que Deus não era uma abstração criada pelo homem, mas era um Deus real, que resolveu buscar a sua criação de novo. Quando ele viu aquilo lá, ele não viu uma escada, ele representou uma escada, ele viu a mim. Na realidade, irmãos, Jesus diz para Natanael: eu sou a escada, eu sou aquela escada que traz de novo o céu à terra, que traz de novo a realidade de Deus ao coração dos homens, o Deus que reconcilia, o Deus que chama, o Deus que busca, o Deus que desce para buscar o pecador, o enganador, o falsificador, aquele que engana, aquele que gosta de se dar bem, mas é Deus que vai ao encontro desse homem, para que ele torne a compreender que esse Deus é real. Amém? Está aí o início de tudo, irmãos. O processo de transformação do homem se inicia quando, pastor? Quando ele toma consciência da realidade de Deus. Queridos, Deus não é uma abstração, Deus é uma pessoa. Amém? E essa pessoa foi encarnada num homem que andou
nas estradas empoeiradas da Palestina, maculou a terra com seu sangue, para que ela fosse curada, chorou as angústias e as amarguras dos homens, para que eles fossem reconciliados de novo com Deus. Você quer ver a figura de Deus? Olhe para Cristo. Você quer sair daqui hoje com a consciência de que Deus é real? Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para o crucificado. Olhe para aquele que se tornou carne e através da cruz ele ligou de novo o céu à terra mediante o seu sacrifício. Você quer experimentar nessa noite um Deus real? Olhe para a face de Cristo na cruz e você vai ver como é real o nosso Deus. Ele tem cheiro, ele tem sangue, ele tem suor, ele tem fome, ele tem sede, ele tem cansaço, ele morreu, mas ele ressuscitou. Interessante que o mesmo Filipe de Natanael, meu pastor, lá em João 14, o mesmo Filipe diz assim: mostra-nos o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai e nós creremos. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco, já tem 3 anos e meio que eu ando com vocês, e será possível que você ainda não viu? Será possível que você ainda não percebeu? Será possível que ainda você não detectou essa realidade estarrecedora? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu não sei, querido, o que Deus representa para você. Eu não sei se o seu Deus é o Deus da maçonaria. Eu não sei se o seu Deus é o Deus do espiritismo. Eu não sei se o seu Deus é o Deus do intelectualismo. Eu não sei se o seu Deus é o Deus do racionalismo. Eu não sei se o seu Deus é um Deus inventado por você mesmo, uma abstração da sua mente para encontrar conforto na hora das lutas. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus é real, e a realidade de Deus se fez explícita na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o início do processo de transformação do homem, e pode ser do seu nessa noite. Compreender a realidade estarrecedora e bendita do nosso Deus. Jacó, a Bíblia diz que quando ele teve essa visão, ele pega a pedra, derrama azeite e se chama o lugar de Betel. Por quê? A casa de Deus, a porta do céu. Quem é essa porta? Segunda experiência, e eu termino. Passaram-se muitos anos. Pastor, quantos anos se passaram na casa do seu tio Labão, de onde ele toma a sua prima Raquel como esposa? 20 anos. Durante 20 anos, irmãos, Jacó, ele enganou e foi enganado. Por isso é que eu falo, todo cara que engana os outros é enganado por alguém. A Bíblia diz que Jacó amou Raquel, e ele chega perto de Labão e diz assim: olha, por amor a Raquel, eu trabalho 7 anos por você, greats. E aí Labão fica animado, dá uma festa, meu pastor, de casamento, daquelas de arrebentar. Naquele tempo, festa de casamento, meu querido, é 7 dias de farra, coisa linda. E lá pelas tantas da festa, na hora de Jacó pegar a sua querida Raquel e entrar com ela dentro da tenda, e ele já estava meio assim, meio assado por causa do vinho, e meio escuro, não se esqueça que naquele tempo não tinha luz elétrica. O texto diz que Labão, de forma vil, ardilosa, entrega para Jacó a outra.
Isso é confusão, meu filho. E a Bíblia diz, irmãos, que ela entra na tenda e Jacó a possui. E quando ele acorda de manhã, ele, opa! Meu filho, que cena! E quando ele acorda, ele vê que não é Raquel. Quando ele acorda, ele vê que é quem? Lia. E quando ele olha para Lia, ele chega perto de Labão e fala assim: que tu fizeste comigo? O senhor está louco? Irmão, é hilário, não é? O senhor está louco? Não é essa que eu casei. Irmãos, que situação. Só que Labão, irmãos, era um homem ardiloso. Por isso que eu digo, não vale a pena não, viu, querido? Não vale a pena você enganar os outros não, sabe por quê? Porque o laço um dia vai te pegar, mais cedo ou mais tarde. E aí de repente ele fala assim: não, aqui o nosso costume é diferente. Aqui é o seguinte, aqui para você ter a filha mais nova, você tem que casar com a mais velha. Aqui para você ter a moça, você tem que casar com a anterior. E sabe o que o texto diz? Que por causa do grande amor que Jacó tinha por Raquel, ele consentiu, meu pastor, trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Aí Labão referendou. Em outras palavras, aquele homem que enganou por 2 vezes o seu irmão, foi enganado agora a trabalhar de graça 14 anos para o seu sogro. Estão entendendo? E a Bíblia diz que por 14 anos, esse homem trabalhou para Labão sem ganhar nada, por causa do grande amor que ele tinha por Raquel. Mas chegou um dia, irmãos, que o sogro deu uma olhada para ele assim, meio esquisito. Por quê? Porque Deus começou a prosperar Jacó. Deus começou a ser propício a Jacó, porque viu que o veneno de Jacó lá atrás estava sendo amargo para ele. E ele já tinha aprendido uma grande lição. Qual é? A realidade de Deus. E tanto é verdade, querido, que a Bíblia diz que Labão começa a olhar com olhos meio esquisitos para Jacó, e Jacó recebe de Deus uma mensagem: sai daqui, pode ir embora, porque Labão está querendo fazer mal a você. A Bíblia diz que Jacó junta tudo que ele tem, os bois, as esposas, os filhos que ele já tinha tido. Ele já tinha tido muitas ovelhas. Ele começou a enriquecer naquela terra, porque Deus era com ele, a promessa estava se cumprindo. E ele então se retira da terra de Harã e volta para a terra dele, que era Berseba. Só que quando ele está no meio do caminho, vem pessoas e diz para eles assim: Jacó, o seu irmão está te esperando logo ali com 400 guerreiros. Eu imagino, irmãos, que Jacó deve ter pensado assim: meu Deus, 20 anos se passaram, será que ele não esqueceu? E a Bíblia diz que ele teve medo. Ele temeu sobremaneira, porque ele viu que toda a sua família ia ser destruída, porque o irmão havia prometido fazer o que com ele? Matá-lo. Eu acho que o tempo, irmãos, o tempo ajuda a abrandar muita coisa, mas às vezes o tempo não abranda a vingança, né? 20 anos se passaram, e a Bíblia diz que Esaú estava aguardando Jacó. Por quê? Porque na volta, para ele ir para Berseba, meu pastor, ele tinha que passar no território do irmão. E ele então pede o irmão para passar no território dele e separa bois, ovelhas, um presente gracioso, para que o irmão pudesse dar passagem por ele. O irmão nega: tu não passarás. Rapaz, esse moço ficou angustiado. Olha a oração que ele fez. Capítulo de número 32, versículo 9. Estou terminando. Gênesis 32, 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Olha, preste atenção nessa oração. Ele ainda não disse que era o Deus dele. Não disse.
Pastor, ele sabia da realidade desse Deus? Sabia. Estava faltando o quê? Estava faltando o que aconteceu agora. Ele sabia que Deus é real. Ele sabia que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele sabia que Jesus é o mediador e que é Ele que de repente une o homem a Deus de novo. Ele sabia, mas esse Deus ainda não era o seu Deus. Olha o que ele ora. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 bandos. Olha o medo dele, olha a oração no verso 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Só até aí. A Bíblia diz que Jacó, então, irmãos, ele está próximo de atravessar um val que se chama Jaboque. E o que ele faz? Era noite. E o que me chama a atenção, irmãos, é que as 2 experiências de transformação de vida que Jacó teve se deram à noite. Lá em Betel foi à noite, aqui foi à noite. A Bíblia diz que Jacó, depois você lê na sua casa para a gente andar um pouco, a Bíblia diz que Jacó então passa tudo que ele tem adiante no val de Jaboque, passa a sua esposa, as suas esposas, passa os seus filhos, tudo que tinha com ele vai à frente dele. Ele faz atravessar o val de Jaboque, ou seja, uma pequena ponte, né, que passa em cima de um ribeirão que se chama Jaboque, lá no norte da Palestina. A Bíblia diz que ele faz passar tudo que ele tinha, todos os seus bens, todos os seus servos, filhas, filhos, suas esposas, tudo, e a Bíblia diz que ele fica só. Eu fico imaginando, ali foi o ponto decisivo da vida desse homem. Tudo que ele havia conquistado, tudo que Deus havia dado a ele graciosamente, estava ao ponto de tudo ser perdido. A Bíblia diz que ele faz todo mundo atravessar, e no versículo 22 acontece algo impressionante. Siga comigo a leitura. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 22. Olha o versículo 21, só para fazer a conexão com aquilo que eu estava dizendo. Assim, passou o presente para diante dele, que ele separou para dar para Esaú. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, preste atenção agora, como te chamas? E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30, a aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Irmãos, o processo de transformação do homem, o processo de recuperação desse homem, se inicia quando ele toma consciência de quê? Da realidade de Deus. Jacó já tinha isso. Mas tomar consciência da realidade de Deus, de saber que Deus existe, de saber que realmente Ele é real e não uma abstração na nossa vida, não é o bastante. Saber que Deus existe não é igual de saber que Ele é o nosso Deus e o meu Deus.
Prova disso é que a oração de Jacó ainda é: Deus de meu pai, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Tem muita gente, queridos, que de certa feita até crê que Deus é real, até crê que Jesus Cristo é a face de Deus, é o Deus encarnado que habitou entre nós. Mas isso não é o bastante. Para quê, pastor? Para mudar o homem. Há algo mais. Pastor, esse algo mais aconteceu aonde? Em Jaboque. Há um detalhe nesse texto muito bonito, que o texto diz que depois que Jacó passa todo o mundo, ele fica só no acampamento, e quando ele vai passar, a Bíblia diz que ele é interposto por um homem. A princípio, quando você lê esse texto, você acha que esse homem é um homem comum. A princípio, quando você lê esse texto, você acha que é alguém que foi lá e começou a lutar com ele, talvez dos homens de Esaú. E na sua luta com esse homem, no início, talvez Jacó tenha pensado isso. Mas a Bíblia diz que ele luta com esse homem até o raiar do dia. Só que de forma assim, irmãos, inusitada e singular, chega um momento que ele olha que esse homem não é um homem comum. E aqui no texto a gente vê tranquilamente por que ele não é um homem comum. Primeiro, Jacó se agarra a esse homem e diz assim: eu não te deixarei ir embora até tu não me abençoares. Esse homem não é um homem comum. Segundo, a Bíblia diz que esse homem toca na articulação da coxa de Jacó, nesse osso aqui, e de repente, quando Jacó se levanta, a Bíblia diz que ele agora tem uma marca, a marca da experiência que ele teve. E esse homem não é um homem comum, porque ele percebe uma coisa. No fim ele diz o seguinte: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi poupada. Então preste atenção, irmãos, esse homem que Jacó luta, e ele pensa no início que é um homem, não é um homem. Esse homem que Jacó luta é a figura da mesma escada do sonho que ele teve. E o interessante, irmãos, que há um texto aqui que corrobora com isso, mas de uma forma assim plena. Versículo 16: deixa-me ir, disse o homem. Preste atenção nisso. Pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Preste atenção no verso 27. Respondeu-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Aqui nós precisamos parar um pouquinho. Você já deve ter assistido muitos filmes de guerra, muitos filmes na televisão, onde se existia um duelo entre um e um outro, ou entre um destacamento e outro, você pedia um pedido de paz, era fazer o quê? Lembra? Lembra daquele filme O Patriota? Quando o Mel Gibson sobe num cavalo e de repente empunha uma bandeira branca, e ele vai lá no castelo dos ingleses, e ninguém atira nele, ninguém o mata, ninguém o fere. Eles estão em plena guerra, os ingleses com a colônia dos Estados Unidos, mas ele ergue uma bandeira. Então, você já viu em filme que quando você quer dar um break na batalha, não é? Pedir paz, se render, qual que é a figura? A bandeira branca. Mas isso, irmãos, essa bandeira branca é de tempos agora, viu? No passado, nas guerras, naquele tempo de Israel, dos séculos antes de Cristo, o Dr. R.C. Sproul e o Dr. Kenneth Bailey, no seu livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, e o Dr. R.C. Sproul no seu livro de Santidade, ele fala que naquela época a rendição não era através de uma bandeira branca. Quando você duelava com alguém, quando um grupo duelava com o outro, não era você erguendo uma bandeira branca que você dizia o seguinte: olha, nós nos rendemos. Naquela época, meu pastor, o Dr. Sproul diz o seguinte, que quando você duelava com alguém, brigava com alguém, você se rendia quando você declarava a essa pessoa o seu nome.
Veja no texto que Jacó pergunta o nome do homem. Veja a resposta. Versículo 29. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Olha a resposta. Por que perguntas pelo meu nome? Agora, quando esse homem pergunta pelo nome de Jacó, eles já tinham lutado a noite inteira, e Jacó ainda não tinha se rendido. Não, ele estava lutando. O homem diz assim: me larga. Ele diz: não largo. E aí o homem pergunta: qual o teu nome? E o que diz aí o texto? E ele respondeu: Jacó. Agora note, querido, como a Bíblia é bonita. Depois que ele respondeu Jacó, vem o verso 28. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Em outras palavras, irmãos, o processo de transformação do homem se inicia quando ele toma consciência da realidade de Deus. Mas o processo de transformação do homem se efetiva realmente quando ele se rende em submissão a esse Deus. Crer nele é uma coisa, se render a ele é outra coisa. E veja, querido, que depois que Jacó se rende, ele diz assim: já não te chamarás Jacó. Ele não disse isso na visão da escada, percebe? Ele não disse isso lá em Betel. Ele disse isso aqui. Por quê? Porque talvez, meu querido, você esteja aqui hoje ou nas redes sociais e até crê em Deus, até crê em Jesus, até gosta da igreja, de ler a Bíblia, mas você ainda não se rendeu a esse Deus. O Deus seu ainda é você. Você crê em Deus, você sabe que Ele é real, mas você ainda não declarou a esse Deus o seu nome, como uma rendição numa batalha. E aí sim, quando você se rende a esse Deus, e se entrega a esse Deus, e se submete à vontade desse Deus, Ele diz assim: da agora em diante não é mais o enganador, agora você é Israel, o príncipe de Deus. E aqui ele fala uma outra coisa, irmãos, assim, que a nossa sociedade de hoje não compreende muito bem. Por quê? Vamos voltar aqui e eu termino. Versículo 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pastor, agora eu não entendi. Pois ele não se rendeu? Ele, entre aspas, ele perdeu, né? Hoje em dia os jovens são assim: perdeu. Não é assim? Quando a gente olha para esse texto, a gente parece que é um paradoxo, um negócio sem explicação, porque esse anjo vira para ele e fala assim: olha, você chamará agora Israel, porque você lutou com Deus e você venceu, você prevaleceu. Não, pastor, parece que está errado, parece que tem alguma coisa errada nesse texto, porque ele não venceu, ele se rendeu. Entendeu? Será que eu preciso de explicar? Mas eu vou explicar. A vida com Cristo, irmãos, é diferente. Você sabe quando você obtém a vitória? Não é quando você ganha, é quando você perde. Não é quando você se impõe, é quando você se humilha. Não é quando você é o maior, é quando você é o menor. Não é quando você conquista, é quando você perde. Não é quando você mostra a sua força, é quando você reconhece a sua fraqueza. Qual o teu nome?
Ele respondeu: Jacó. Em outras palavras, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí, de repente, irmãos, tudo se acerta no texto. De repente nós compreendemos por que Jacó é esse emblema, viu, meu pastor? Essa figura tão enigmática do Velho Testamento, aquele que era o enganador, o suplantador, o mentiroso, o falsificador. Quem é Jacó? Jacó sou eu. Jacó é você. O sangue de Jacó corre nas suas veias. O coração de Jacó bate no seu peito. A pele de Jacó cobre o seu corpo. Quem é Jacó? Jacó é você. Jacó sou eu. Jacó é um homem sem Deus. Mas esse homem é escolhido. Ele não escolhe. É Cristo quem o escolhe. E como ele o escolhe? Fazendo com que ele reconheça a realidade de Deus. Betel. O Senhor está neste lugar. Eu é que não sabia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O problema não está em Deus, o problema está em você. Não culpe a Deus. O Senhor está. E sabe o que o texto diz lá atrás? O texto diz que no início do sonho, perto estava dele o Senhor. Sabe o que significa isso? Deus está sempre perto de nós, somos nós que nos afastamos dele. Mas não é o bastante. Entende a beleza do texto? Lá em Betel, ele não teve o seu nome mudado. E você sabe na Bíblia que quando Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia, é porque mudou o quê? A pessoa. Precisava mais de quê, pastor? Para tratar e para cuidar daquele que seria o nome da própria nação do povo de Deus. Precisava do encontro, da mudança, da vitória. E qual era a vitória, pastor? Essa que o mundo preconiza? Não, a derrota. Entendeu, Luan? Daí, querido, Jacó compreendeu isso tudo. O anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: não vou poder com esse homem mesmo, eu preciso me render a ele. E quando ele diz o nome, pronto, a bandeira branca foi levantada. Ele reconheceu, ele se submeteu, ele disse: olha, Senhor, não tem jeito de eu te vencer, mas eu quero ser um vencido do Senhor. E aí o texto diz que ele lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Por quê? Porque ele se humilhou, porque ele se sujeitou. Tem muita gente, irmãos, batendo no peito aí, achando que conquistar tudo e todos é a grande vitória nessa vida. A grande vitória, irmãos, diante de Deus é você perder, é você reconhecer, é você entender, querido, que existe um Deus que te ama, mas Ele quer ser ao mesmo tempo Senhor da sua vida, e a vontade dEle quer que seja soberano em você. Ele quer que você o obedeça, Ele quer que você se renda a Ele, Ele quer que você se esvazie de si mesmo. Agora, irmãos, olha que coisa linda. Sabe o que significa Betel? Já falei, né? Beit, casa. Hel, Deus. Quando ele teve o sonho lá em Gênesis 28, ele entendeu que aquele lugar era a casa de Deus. Betel, ou seja, o lugar da presença de Deus. Sabe o que significa Jaboque no hebraico? Esvaziamento. É bonito, não é, irmãos? Por quê? Porque lá em Betel ele tomou a consciência da realidade de Deus, mas isso não é o bastante. Precisava dele se esvaziar de si mesmo e reconhecer a sua submissão a esse Deus. E até o lugar Deus escolheu. Por quê? Porque é o nome do que iria acontecer com ele ali. Eu quero terminar, antes de orar por você, com uma imagem muito bonita do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 4, não precisa abrir não. Paulo traduz, meu pastor, essa ideia muito bonita da vitória na derrota.
quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele diz assim: porque Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu perfume. Sabe qual é a ideia que Paulo está usando? Quando os exércitos vencedores entravam nas cidades, na frente dos exércitos vencedores iam os vencidos. E esses exércitos vencidos, eles iam atrás com os vencedores e o povo aplaudindo e aclamando os vencedores. E o texto diz que os sacerdotes iam com os incensos, soltando aquele aroma gostoso no ar de quê? De vitória. De quem? Dos vencedores. Mas Paulo, irmãos, de uma forma muito bonita e inteligente, ele vira o negócio e ele diz assim: pois Cristo sempre nos conduz em triunfo. A palavra triunfo significa não o que venceu, mas o vencido. Sabe qual é a imagem que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 2:4? É a imagem de Jesus Cristo sentado no seu cavalo. Ele é o vitorioso. Mas sabe quem é o vencido? E que agora vem com um aroma, o incenso com cheiro e a fragrância do seu perfume? Eu e você. É isso que quer dizer 2 Coríntios 2:4. Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe por quê? Porque Ele nos venceu. Nós somos dele. Nós agora nos entregamos a Ele. E Ele agora é Senhor da nossa vida. E é por isso que hoje você tem um novo nome. Amém. Querido, que coisa gloriosa. O processo de transformação do homem é um mistério. É algo sublime. É algo maravilhoso. Ele começa, querido, quando nós tomamos a consciência da realidade de Deus, mas ele não para aí, porque isso é pouco. Mas ele se efetiva dramaticamente, completamente. Ele se efetiva quando você se rende em submissão a Cristo e de repente declara o seu nome a Ele. Quem sabe existem pessoas aqui nessa noite que precisam responder uma pergunta bem simples: como te chamas? Como te chamas? Você se rende a mim? Você está disposto a ser vitorioso? Como te chamas? O texto diz: e ele respondeu: Jacó. Qual a sua resposta? Dependendo da sua resposta, talvez essa noite seja a noite que Cristo possa completar a obra que ainda falta em você. Talvez você ainda não se rendeu em submissão a Cristo, tendo Ele como Senhor da sua vida. Talvez você ainda tenha apenas a consciência de que Deus é real. Não é real, mas Ele ainda não é o seu Deus. Cristo hoje te chama, e o chamado de Cristo tem uma pergunta para você, simples, que basta uma resposta sua de todo o coração, que hoje você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual é? Como te chamas? Quem está disposto aqui a declarar o seu nome? Quem está disposto aí, de repente, nas redes sociais, de declarar o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Pastor, por que o homem, que a gente agora sabe que é Jesus, né? Que é Cristo, não respondeu o nome dele lá? Porque quem tem que se render a Ele somos nós, não é Ele que vai se render a nós. É por isso que quando Jacó perguntou: me diga o teu nome, e ele então olha para Jacó e fala assim:
por que você está perguntando o meu nome? Quem tem que se render a quem é você a mim, e não eu a você. Tem muita gente, irmãos, que trata Deus como se Deus fosse seu servo, mas Ele não é. Ele é seu Senhor. Quando você o obedece e submete a Ele, amém? Qual o teu nome? Quem aqui quer hoje responder: meu nome é Luciano? Quem hoje aqui entende que declarando o seu nome precisa se render a Cristo e a esse Deus maravilhoso que quer transformar a sua vida? Vou fazer de novo a pergunta: como te chamas? Se você hoje quer declarar o seu nome diante de Deus, entendendo que hoje você precisa se render em submissão a esse Jesus Cristo maravilhoso, que não desiste de você, mas vai te alcançar e vai te transformar, você fica em pé no seu lugar. Quem quer responder essa pergunta hoje? Como te chamas? Se você respondeu o seu nome, pode ficar em pé no seu lugar. E ele respondeu: Jacó. Diga em voz alta. Diga em voz alta o seu nome agora. Pode dizer. Como te chamas? E ele respondeu: Luciano. Senhor, eu me rendo. Muda a minha vida. Eu não quero mais ser o Deus de meus pais, mas o meu Deus. Pai querido, muito obrigado por essa história tão emblemática que aconteceu no passado, num passado tão distante, mas acontece hoje, em pleno século 21, da mesma maneira. Obrigado, Senhor, porque aquela escada que Jacó viu no sonho, ela se tornou real em Jesus Cristo, mas não numa escada, mas sim na cruz, pois foi Ele que ligou de novo aquele que estava perdido com aquele que foi em direção a Ele. Obrigado, Senhor, porque vemos o rosto de Deus na pessoa do Filho, e através disso nós cremos que o nosso Deus é real. Mas, Senhor, nós te louvamos, porque aquele que lutou com Jacó lá no val do esvaziamento, é aquele Cristo que luta conosco até nos vencer. E Ele nos vence quando nós nos rendemos em submissão a Ele, e através desse milagre, nós nos tornamos mais do que vencedores. Obrigado por essa noite, Senhor, porque assim como o Senhor mudou o nome de Jacó, aquele que engana, aquele que mente, aquele que suplanta, assim como o Senhor mudou o nome daquele homem, mostrando o seu caráter corrompido, para Israel, o príncipe de Deus, o Senhor hoje muda os nomes daqueles que o Senhor mesmo alcança, e aqueles que se submetem ao seu senhorio, rendendo-se a Ti e sendo obedientes à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque declarando o nosso nome nessa noite, nós estamos dizendo para o Senhor que nós nos submetemos ao Teu senhorio, que nós reconhecemos que o Senhor daqui em diante é Senhor da nossa vida, e que nós precisamos nos render em submissão e graça a esse Deus maravilhoso que tudo fez por amor de nós. Muito obrigado, Senhor. Escreve mesmo aquilo que já está escrito antes da fundação do mundo, mas que o Senhor hoje traga à realidade os nomes daqueles que o Senhor mesmo escolheu para serem teus. Muito obrigado, Senhor. Sela essa transformação no coração de muitos nessa noite, e que eles saiam daqui com o coração em chamas, cheio de fé e de alegria, de terem o Espírito Santo selado essa promessa gloriosa. Nós abençoamos a cada um e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.